Bom dia, todos bem? Vamos para mais um Evangelho Terapia. Hoje o capítulo que me encontrou foi o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Começa no item 8, né? Os falsos profetas. Você encontra também na Bíblia essa passagem em Mateus 7, de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Hoje, quando eu estava lendo e refletindo sobre esse capítulo, me veio à mente que quando lemos ele, quase sempre pensamos em pessoas. Pessoas que enganam, pessoas que manipulam, pessoas que distorcem a verdade. Mas, enquanto eu refletia, uma pergunta ficou ecoando dentro de mim. E se existirem falsos profetas dentro de nós? Nossa mente, por exemplo. Porque nem toda a mentira chega pela voz de outra pessoa. Às vezes, ela nasce dentro da nossa própria mente. É uma voz interna que parece verdadeira. Fala de forma muito convincente. Usa até o nosso próprio conhecimento contra nós mesmos, né? Eu falo que a gente às vezes é traído pelos próprios conhecimentos. Mas no final, nos impede de viver. Ela é mais ou menos assim. Você ainda não está pronto, você precisa estudar mais, falta mais um curso, você nunca vai conseguir. Quando você conquistar aquilo, aí sim você será feliz. E sem perceber, começamos a acreditar nessa voz. Não porque ela seja verdadeira, mas porque a ouvimos todos os dias. E foi aí que eu me lembrei de uma metáfora que eu gosto muito. Pensa assim, pensa em uma laranja. Se eu pegar essa laranja e eu colocar essa laranja na frente de um espelho, o que ela vai refletir? Uma laranja, certo? Agora, pegue a semente dessa mesma laranja e coloque essa semente na frente do espelho. O que ela vai refletir? Uma semente. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ela deixou de ser laranja? Não. Ela se enxerga como uma laranja? Também não. E talvez seja exatamente isso que aconteça conosco. Muitas vezes não nos enxergamos por quem realmente somos. Nós nos enxergamos pelas descrições que recebemos ao longo da vida. Você é difícil, você é fraco, você é sensível demais, você nunca faz nada direito. Você precisa agradar para ser amado. Com o tempo, essas descrições deixam de parecer opiniões e passam a parecer identidade. E começamos a acreditar que somos aquilo que disseram sobre nós. Talvez esse seja um dos falsos profetas mais silenciosos da nossa vida. A voz que repete essas histórias até que elas pareçam verdade. Mas a consciência é algo muito incrível. Ela é como a luz que alcança essa semente. Ela não muda a identidade. Ela revela uma identidade que sempre esteve ali. E talvez seja por isso que o autoconhecimento não seja um processo de nos tornarmos outra pessoa. Talvez seja um processo de finalmente enxergarmos quem sempre fomos. Existe um outro trecho desse capítulo que também me tocou muito. Pelos seus frutos os conhecereis. Isso me fez pensar que essa frase também possa ser dirigida para nós. Pensa assim, se eu pudesse beber os meus pensamentos agora, eu vou morrer ou vou sobreviver? Quais os frutos os meus pensamentos têm produzido? Mais paz ou mais medo?
Mais liberdade ou mais culpa? Mais verdade ou mais necessidade de aprovação, de validação, de reconhecimento? Porque pensamentos viram palavras. Palavras são sementes. E mais cedo ou mais tarde os frutos revelam aquilo que foi cultivado dentro de nós. Por isso, mudanças profundas quase nunca fazem barulho. Elas acontecem primeiro dentro. Como uma árvore, ela cresce em silêncio durante muito tempo, parece que nada está acontecendo, mas um dia os frutos vão aparecer e ninguém precisa anunciar, eles simplesmente vão existir. Por isso, a gente vai encerrar esse capítulo hoje com uma pergunta para te acompanhar durante todo o teu dia. Existe alguma história que você repete sobre si mesmo há tanto tempo que nunca mais parou para se perguntar se ela ainda é verdade ou não? Porque muitas vezes a nossa maior liberdade não nasce quando encontramos uma resposta nova. Ela nasce quando temos coragem de questionar uma antiga certeza, um antigo valor, uma antiga crença. Então, se essa reflexão fez sentido para você hoje, compartilhe esse encontro com alguém que também possa se beneficiar dela. E se ainda não faz parte, entre para o nosso grupo do Evangelho Terapia. Lá eu compartilho informações, links dos nossos encontros e pequenas reflexões para fortalecer o nosso dia. Obrigada por caminhar comigo e nos encontramos no próximo Evangelho Terapia. Tchau, tchau.